O que é AIJ? Artrite idiopática juvenil. Eu sou Gleice Clemente, médica reumatologista pediatra. A AIJ é a doença reumática crônica mais frequente na infância. Nesse vídeo, eu falo sobre a definição da AIJ, sobre as características da artrite na AIJ, sobre outras manifestações extraarticulares, como uveíte, e sobre o seu tratamento. Qual a definição da AIJ e como é feito o seu diagnóstico? A AIJ é uma doença autoimune que é caracterizada pela presença de artrite crônica de pelo menos 6 semanas de duração em crianças e adolescentes até 16 anos de idade. O diagnóstico ele é feito através de um quadro clínico compatível com a doença, após a exclusão de doenças que também cursam com artrite crônica, como neoplasias e algumas infecções. Quais as características da artrite no paciente com AIJ? A artrite é a manifestação mais frequente no paciente com IJ. Ela tem um início insidioso, lento, muitas vezes não é percebida pelos pais nem pelo próprio paciente. Ao longo dos dias, essa criança começa a diminuir a movimentação da articulação inflamada, começa a se queixar de dor e o inchaço vai se tornando mais perceptível. Uma característica importante desses pacientes é a rigidez matinal, ou seja, diminuição da movimentação articular ao acordar. É o paciente que fica travado após longos períodos de repouso. No exame físico, nós observamos o aumento da temperatura da articulação inflamada, a presença de derrame articular e a limitação na movimentação dessa articulação. Quais outras manifestações o paciente com IJ pode apresentar, além da artrite? A artrite não é a única manifestação no paciente com IJ. Ele pode apresentar inflamação em outros órgãos, como uveíte, que é inflamação no olho, pode apresentar entesite, que é inflamação nos locais de inserção de ligamento e tendão aos ossos. Podem se apresentar com febre persistente, prolongada, muitas vezes associadas ao rash cutâneo. Podem apresentar hepatoesplenomegalia, adenomegalia, serosites. E essas manifestações extraarticulares vão ocorrer na dependência do subtipo de AIJ que o paciente apresenta. Uveíte na AIJ. A uveíte é a manifestação extraarticular mais frequente no paciente com AIJ. Ela se caracteriza por ser anterior, bilateral e crônica. Seu grande desafio é fazer o diagnóstico precoce, porque a maioria desses pacientes não apresenta sintomas e a inflamação no olho só é detectada através da avaliação com o oftalmologista. E quais são os grandes fatores de risco para o paciente com AIJ desenvolver a uveíte? O primeiro deles é a presença do anticorpo FAM, mas ser do sexo feminino e iniciar a IJ nos primeiros anos de vida também são. São esse grupo de pacientes que precisa de um acompanhamento mais frequente e regular do oftalmologista, com o objetivo de detectar a inflamação mais precoce e iniciar a terapia no tempo correto. Assim, nós evitamos a inflamação persistente e suas sequelas como glaucoma, catarata e até mesmo a perda de visão. Como é feito o tratamento da IJ? O tratamento da IJ ele é feito de acordo com a manifestação clínica apresentada pelo paciente e com a gravidade da doença. As medicações mais utilizadas são as chamadas medicações modificadoras do curso da doença, cujo carro-chefe é o metotrexato. Os biológicos, que são modificadores da doença mais recentes, têm a vantagem de agir diretamente em moléculas específicas da inflamação, estão sendo cada vez mais utilizados. Os biológicos mais utilizados na IJ são os inibidores do TNF, como adalimumab e etanercept. Mas outros biológicos também são utilizados, principalmente naqueles pacientes que tiveram falha ao uso do TNF. Outras medicações podem ser utilizadas em casos mais selecionados, como os corticosteroides, tanto via oral, endovenosa ou na própria articulação, e como os anti-inflamatórios não hormonais. A terapia não medicamentosa também é de fundamental importância para os pacientes com IJ. A fisioterapia é recomendada para todos eles, com o objetivo de preservar a função física, mas também fazem parte do tratamento a terapia ocupacional, o tratamento odontológico, o psicoterápico e o nutricional para alguns pacientes.